Vamos ver agora se dá tudo certo, Brasil. Olá, nobríssimos, olá, nobríssimas. São exatamente 19 horas e 7 minutos. Estamos iniciando a segunda edição da quinta temporada do nosso Bate-Papo na Rede. Hoje vamos conversar aqui com a doutora Valéria Viana, ginecologista, que vai trazer informações importantíssimas para as mulheres e para os homens também, que precisam conhecer o que acontece com as mulheres. Então, nós tivemos um problema técnico aqui, né, que eu não estava vendo a nossa convidada. Vamos ver se agora ela chega e eu consigo vê-la. Nossa querida Cabo Fabiana Camargo. Eu te promovi, né, minha querida? É bom errar para cima do que errar para baixo. Então, na dúvida, eu chamo logo de sargento, de subtenente, para evitar problema. Manda um abraço aí para os nossos queridos colegas da Coirmã Polícia Militar de São Paulo, onde eu tive o privilégio de fazer o curso de Comunicação e Media Training. Vocês que estão chegando, continuem chegando. Jéssica, seja bem-vinda. Cláudia Tavares. Priscila também está aqui na área. Priscila Raponga. Olha que sobrenome interessante. Vamos ver se agora ela consegue chegar. Chegou. Deixa eu mandar agora o convite. Ela mesma mandou o convite. Deixa eu pegar aqui o convite dela e aceitar. O professor... Mas é Ednei Dantas, viu? E aí, deu certo? Não, continuo sem te ver, mas vamos ser assim mesmo. Ai, meu Deus. Alguém, tá todo mundo nos vendo, os dois? Produção? Vê os dois, né? Então pronto, tá todo mundo nos vendo. Só eu que não te vejo, infelizmente, mas a gente vai seguir assim. A produção já deixou um celular aqui de stand-by. E aí eu vou usá-lo aqui como suporte para te ver. Agora eu tô te vendo. Pronto. Doutora Valéria Viana, seja muito bem-vinda a esta edição do Bate-Papo na Rede. Muito obrigado por ter aceito o convite. Tem um ventilador aí, né, que tá fazendo um certo ruído. Tá fazendo, né? Se eu te disser com a janela. Só um segundinho. Certo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Essa é a quinta edição, essa é a segunda edição da quinta temporada do Bate-Papo na Rede, um encontro com amigos e com especialistas para tratar de temas importantes para essa rede importante de seguidores das redes sociais, né? Mais especificamente do Instagram e do YouTube, onde nós deixamos essa live gravada lá também. Se apresente, né? Eu sei que muita gente que está aqui também é da sua rede de amigos e seguidores da sua página, muito bem frequentada, inclusive, mas se apresente também para quem não te conhece, né, porventura, quem é daqui do Jornalizando, que ainda não sabia da doutora Valéria. Gente, boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Prazer estar aqui. Eu sempre vou aceitar convites que me fazem falar sobre saúde da mulher e sobre as dores das mulheres, né? É uma paixão que eu tenho. Então, eu sou a doutora Valéria, sou ginecologista. Eu já fiz muita cirurgia e parto. Hoje eu não trabalho mais com parto, eu fico só com a parte de gineco. Sou ginecologista integrativa e trabalho muito também com fertilidade funcional, que ultimamente tem sido muito o foco dos meus atendimentos. Agora, antes de entrar na live, a gente está aqui no Insta em uma semana de jejum. A gente está falando sobre as mulheres inférteis da Bíblia que geraram os homens mais nobres da Escritura. E atrasei até um pouquinho porque estava na aula com as meninas. Tem sido um tempo de muito crescimento, tem sido muito interessante. Maravilha. Ó, gente, se vocês muitas vezes me verem olhando pro lado de cá, não é porque eu tô maluco, não. É porque eu tô vendo aqui pelo celular da produção, porque no meu eu não vejo a minha convidada. Ó, o ventilador aí continua fazendo muito barulho. Ah, é? Peraí. Agora parou. Agora parou. Agora Melhorou? parou. Perfeito. Agora tá ótimo. Pronto. Pronto. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Pablo Fagner, Fabiana Camargo, Cláudia Tavares, Zóio, Sérgio dos Lopes. A produção aqui, Glicijane Ora, minha querida capitã Rebeca Leal, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Beatriz, Ângela,
Melo Rocha. Tem muitos homens aqui, como eu falei antes. É importante também, né, doutora, para que os homens tomem conhecimento do que acontece com as mulheres, até para saber a hora de falar certas coisas, até Com saber certeza, conversar, né? com certeza. Os maridos, os namorados. Ajudar. A doutora é de onde? Sou de Salvador. Salvador mesmo? A clínica é aonde? Qual é a A clínica? clínica fica aqui em Salvador. O consultório fica na clínica Maísa Pamponé, no edifício Vitrô, que fica na Garibaldi. Para quem é daqui de Na Salvador, é Garibaldi. conhecido. Pronto. Para começo de conversa, né, eu sempre gosto de ambientalizar um pouquinho para que nós tenhamos até um pouco mais de conhecimento sobre o nosso convidado, sobre a nossa convidada. O que é que levou, né, a doutora para esse lado da medicina e mais especificamente para a ginecologia? Então, eu sempre quis ser médica, sempre. Das primeiras vezes que eu me lembro e que minha mãe sempre comenta também, que perguntava o que eu queria ser quando eu crescesse, eu queria ser médica. Eu tive médicos muito bons e eles acabaram me inspirando. Eu achava o máximo. Você vê que é difícil achar uma criança que goste para médico. Eu adorava ir para médico. Era um Só momento que eu criança? adorava. Desde criança eu gostava. E Uhum. eu sempre dizia que eu queria ser igual a minha pediatra, que ela era um amor de pessoa. E aí foi crescendo a paixão pela medicina. Nunca tive outra opção, né? Depois, já mais velha na escola, nunca tive outra opção, sempre seria medicina, mas eu queria ser médica para ser pediatra por conta da minha pediatra. Ela me inspirou muito. Olha a importância de você ser um bom profissional, né? Você inspira pessoas. Mas já na faculdade, eu me apaixonei por saúde da mulher. Gostei e me encantei. E no internato, que é aquele período da parte prática, foi quando eu bati o martelo. Eu falei, não, eu quero ser ginecologista, eu quero cuidar de mulher. E aí foi que tudo começou. E aí veio a residência médica e várias especializações após isso. E aí não parei mais. Maravilha. Um grande abraço aqui para a tia Maricélia, que chegou aqui na live. Deia chegou aqui, Dina Moura, Diego Sena, Deia Márcia, fisioterapeuta, e Ravi Barros, queridíssima colega soldado Ravi Barros. Vamos lá. Vamos começar. No decorrer da nossa live, a gente vai falar de outros assuntos. Você que está aí assistindo, pode mandar sua pergunta de qualquer assunto que tem interesse, mas nós vamos tentar, né, aqui focar um pouco sobre a questão da endometriose, né, as dores das mulheres, mas você pode ficar à vontade aí para perguntar o que você desejar para a doutora Valéria. Quais são, doutora, as principais dores que são específicas das mulheres? Bem, tem várias. Vou dividir em grandes grupos, né? Especialmente por faixa etária. Mais jovenzinhas, né, no começo da vida reprodutiva, quando a gente começa ali as primeiras fases da menstruação, as principais dores, falando fisicamente, né, clinicamente, dessas meninas, são justamente quando abre um quadro de sangramento aumentado, cólicas muito fortes, que impedem essas meninas de irem para a escola, e aí prejudica a vida social, né? Tem aquela vergonha, das vezes, ter um sangramento aumentado, de acabar passando para a roupa. Então, falando da parte clínica, nessas meninas mais jovens, essa é a principal dor. E focando em endometriose. Quando a gente avança um pouquinho, né? E dá meninas entre 26, 20 até seus 35, 36, até mesmo 40 anos com endometriose, vem uma outra dor muito importante, que é a questão da fertilidade, que muitas vezes é comprometida por conta do avançar dessa doença. E aí envolve, né, a tristeza, o desânimo, a falta de esperança por conta da parte física de dor, quanto da parte emocional que envolve essa questão de fertilidade em pacientes com endometriose. Um pouco mais para frente, né, já ali perto da perimenopausa, outras coisas acontecem, né? Tem a queda dos hormônios, tem todo aquele sofrimento com relação às alterações hormonais devido à menopausa, aqueles calores, o estresse, muitas desenvolvem depressão, porque é um outro momento
da vida, em um outro estágio da vida, e esse estágio também não pode ser negligenciado, precisa de acompanhamento. Então, existem várias e várias dores quando a gente fala de mulher e saúde da mulher. Como a gente focou em endometriose, eu tentei pegar os pontos mais específicos relacionados a essa patologia. Mas tem muitas outras, infinidade de coisas que a gente poderia aqui discutir se tratando de dor relacionada à mulher, né? A endometriose seria a que mais atinge, a principal? Não. É uma das principais, existem várias. Nem toda mulher com endometriose tem infertilidade e nem toda mulher com infertilidade tem endometriose, que são dores bem parecidas. Tem outras, né, como o vaginismo, que é a dor intensa na região vaginal, que não deixa a mulher conseguir ter relação sexual, não consegue fazer um exame de preventivo. Então, existem muitas outras coisas que podem afetar a qualidade de vida da mulher. Se tratando de endometriose, é sim uma das principais causas, até porque ainda é muito mal diagnosticada e ainda, infelizmente, é muito mal conduzida nessas mulheres. Talvez por isso, né, ou um diagnóstico tardio ou um tratamento que não seja tão adequado, faz com que surjam outras questões aí ao longo do tempo desde o diagnóstico. Então, falando especificamente sobre endometriose, quais são os tipos, né? O que é que ele ocasiona? Vamos conversar um pouco sobre ele. Tá? Então, primeiro, para a gente entender o que é a endometriose. Tá? Há muito tempo acreditava-se que a endometriose era uma doença restrita à pelve e ao útero. Hoje a gente já sabe que a endometriose é uma doença sistêmica, causa repercussões sistêmicas e não é exclusivamente uma doença do útero e da pelve feminina. A endometriose ocorre quando tecidos que teriam que ficar dentro do útero, né, que é o endométrio, a parte de dentro do útero, ele se desenvolve em outros locais. Pode ir para qualquer parte. Vocês estão ouvindo um barulhozinho aqui? Tô ouvindo um barulhozinho. Mas tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo perfeitamente. Tá um barulhinho que parece que é de ventilador e tal, mas tá dando pra ouvir perfeito. Ah, é? Ainda? Ainda tá fraquinho, mas tá. Então, eu tava onde mesmo, gente? Me perdi. Falando sobre endometriose. Quando esse tecido que deveria estar na parte interna do útero, ele se desenvolve em outros locais. Qualquer parte do corpo pode ter acometimento por endometriose. Eu tenho pacientes que têm foco no pulmão, no diafragma, que é esse músculo que fica aqui embaixo, o músculo da respiração. Então, pode acontecer em qualquer parte do corpo. Mas o ponto principal é que é uma doença inflamatória. Então, a gente consegue controlar a endometriose com práticas anti-inflamatórias. Esse é o principal ponto do tratamento da endometriose. E como é possível identificar? Como é que a gente consegue descobrir que é endometriose e não outro tipo de dor? Primeiro sintoma, o primeiro sinal de alerta vai ser a dor, né? Dor que é na região pélvica, geralmente se intensifica no período menstrual, mas não tem necessariamente apenas no período menstrual. Dor nas costas com irradiação para os membros inferiores e até mesmo mulheres que não têm sintoma nenhum, mas têm infertilidade e quando a gente vai pesquisar, tem lá endometriose. Como que a gente faz o diagnóstico? Associando o quadro clínico junto com exames de imagem. Então, dois pontos importantes, dois exames de imagem importantes. A ultrassonografia pélvica com preparo intestinal e a ressonância magnética com preparo intestinal. São exames que devem ser feitos por profissionais habilitados, com equipamentos que sejam modernos, capazes de identificar até mesmo focos menores de endometriose. Certo. Quais são os riscos, né? O que é que a endometriose maltratada ela pode ocasionar? Diversos riscos que as pessoas, inclusive, nem imaginam, né? A endometriose aumenta risco de... Eu vou falar dos riscos gerais e depois eu venho para os riscos mais específicos. Mulheres com endometriose são mais propensas a ter depressão, a ter problemas mentais, a ter menopausa precoce, infertilidade. São pacientes mais inflamadas e, por consequência, podem desenvolver doenças autoimunes também, tem maior risco, né, pelo constante processo inflamatório que ocorre. E falando da endometriose em si, se ela se desenvolve em órgãos nobres, né, órgãos que podem causar vários tipos de prejuízo, como, por exemplo,
o ureter, que é um canalzinho que liga o nosso rim à nossa bexiga, trazendo a urina do rim até a bexiga. Então, acometimento de ureter geralmente costuma ser grave, muitas vezes precisa ser abordada cirurgicamente. Acometimento do intestino também pode até causar obstrução intestinal quando não é tratada. Da bexiga também pode causar oclusão ali desse órgão e impedir todo o trajeto urinário. Nos ovários, quando tem endometrioma, que é foco de endometriose no ovário, quando muito grande, causa risco de torção e dor aguda, precisando de fazer cirurgia de urgência. Esses são os principais riscos, né, agudos associados à endometriose não tratada, porque a endometriose ela pode ser tratada. Um abraço aqui para Fumaça 1989, para Maria de Fátima também está aqui, Rogério, Pet Shop União, Pãozinho Deli, as empresas chegando. Tem aqui o Josada ou Josadar, né? Josadar Viana. Olha aí, seu Josadar Viana, seja bem-vindo, nobríssimo. Tem aqui a Dina Moura que está falando o seguinte: para infecção de urina, qual remédio? Estou tomando cranberry. O cranberry, na verdade, é um modo de prevenir infecção urinária de recorrência, né? O tratamento. O tratamento de qualquer tipo de infecção é antibiótico, tá? E se você tem infecção urinária de repetição, o cranberry ele ajuda na reposição do pH da flora dos órgãos pélvicos e acaba ajudando a não ter uma nova contaminação. Mas se você tem uma contaminação ativa, precisa de antibiótico para tratar. Beleza, obrigado pela sua participação, queridíssima Dina Moura Cranberry. Denise Silva também está aqui, Márcia dos Santos, Maria de Fátima dos Santos, Luciano Paciência. Tem que ter paciência mesmo, Luciano dos Santos. Cristiano Líder. Quem é mais que está aqui? DJ Jéssica, Jéssica. Luar, Dene, o seu pai está dizendo aqui, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o senhor também, nobríssimo, e Márcio dos Santos aqui dando o boa noite, Tônio também chegando. Ainda falando sobre endometriose, é possível não ter? Como é que se faz para prevenir? Bem, a endometriose tem um fator genético bem importante, né? Mas o que acontece? A gente consegue modificar a nossa própria predisposição, na verdade não a predisposição, a gente consegue porque nosso estilo de vida ele postergue ou até mesmo impeça o desenvolvimento de mesmo doenças que a gente tem a propensão a desenvolver, propensão genética. Então, a prática anti-inflamatória, ou seja, o estilo de vida saudável, vai ser o fator mais preponderante, mais importante na prevenção do desenvolvimento da endometriose. Então, alimentação saudável, sem industrializados, né? Os industrializados, gente, tem muito disruptor endócrino. Esses disruptores endócrinos, eles, além de serem agentes com potencial causador com agentes cancerígenos, eles também podem hiperexpressar genes do estrogênio e ocasionar doenças de dominância estrogênica, como a endometriose, tá? Então, evitar alimentos industrializados, fazer atividade física, porque participa do processo de regulação hormonal. O sono é muito importante, não negligenciem o sono. O sono reparador equilibra nossos hormônios. Nossos hormônios sexuais, eles são produzidos à noite, então a gente precisa de um sono reparador para que a gente consiga ter uma boa fabricação ali dos nossos hormônios durante a noite. E o estresse é outro fator super importante. Estresse aumenta o cortisol, desequilibra os hormônios e também aumenta o risco de desenvolver não só endometriose, mas vários outros tipos de doença. Então a doutora falou algumas coisas importantes aí, né? É possível prevenir a endometriose com a alimentação adequada, sem muito alimento industrializado, dormindo bem, praticando atividade física, não é isso? Agora tem também a questão genética, né? Se a pessoa tiver predisposição genética, aí não tem jeito. Não é assim. Ter predisposição genética não significa que você vai desenvolver aquela doença. Por exemplo,
Tem Graças a pessoas Deus. que têm predisposição genética a desenvolver câncer e nunca irão desenvolver o câncer. Por quê? Porque a prática do estilo de vida dessas pessoas costuma ser mais saudável. Tá? Eu tenho um papel muito importante, você tem um papel muito importante no desenvolvimento de doenças que têm predisposição genética. O que a gente faz na nossa vida é determinante, muitas vezes, para o desenvolvimento ou não de alguns tipos de doença, mesmo que tenha uma carga genética. Então, o nosso estilo de vida vai ser imprescindível para que a gente evite ou que a gente minimize esses riscos de desenvolver algumas doenças. Maravilha! Deixa eu mandar aqui um abraço novamente para a Dina Moura, que está agradecendo aqui, agradecida e botou uma carinha de riso. A Maria de Fátima, essa doutora é a melhor. Rafael Lopes chegou aqui, Alex. Dri Dantas, minha digníssima filha Adriele Dantas, chegou aqui na área também. O Wendel Sodré, Jéssica Carlos, sejam todos muito bem-vindos. Para fazer perguntas, coloque aqui no comentário ou no balãozinho que tem uma interrogação para espalhar nessa live para mais gente. Clique aqui no aviãozinho e vamos levar conhecimento para as pessoas, porque é realmente extremamente importante. A retirada do útero, ela cura a endometriose? De forma alguma. Tem muitas pessoas que, inclusive, acham que tirando o útero vai resolver a endometriose. Mas pensa comigo. Se endometriose é foco de endométrio que está fora do útero, está ectópico, está em local que não deveria estar, tirar o útero não vai resolver a endometriose, tá? Então, a endometriose não tem cura, gente, ainda, infelizmente. É uma doença crônica, né? Como a gente pensar em uma hipertensão, em uma diabetes, é uma doença crônica, a pessoa morre com aquilo, porém, existem maneiras de fazer o controle da progressão da doença e viver muito bem, apesar de ter a endometriose, tá certo? E tirar o útero não cura endometriose. Parceiro, então tá respondido. Na página da doutora, eu estava dando uma observada lá e tem algumas perguntas interessantes que eu também achei interessante trazer aqui para nossa live, para que às vezes as pessoas até querem saber, mas não sabem como perguntar. Então vamos lá, às vezes as dúvidas de algumas pessoas são importantes para outras. Alguém quer engravidar, descobriu endometriose e pergunta se é necessário cirurgia. Então, não necessariamente, tá? Só o fato de você ter endometriose não te dá diagnóstico de infertilidade automaticamente e também não é imprescindível que você faça a cirurgia. Depende do caso, tá? Muitas vezes a gente consegue um bom controle clínico. Agora, se existe algum acometimento de órgão nobre, né, como o ureter, acometimento de grandes partes do intestino, da bexiga, endometriomas muito grandes que aumentam muito o volume do ovário, pode ser pensado em cirurgia, mas não necessariamente toda mulher com endometriose vai precisar de abordagem cirúrgica. Pelo contrário, a abordagem cirúrgica é a última via de tratamento que a gente pensa. Ok, seja bem-vindo, Girlon Santos. Pode a pessoa pode ser acometida por endometriose sem o aumento do fluxo menstrual? Sim, existem muitos casos, né, como eu falei, de endometriose assintomática. Tem mulheres ou oligossintomática. O que é oligossintomática? Sintomas leves, tranquilos, que passam despercebido e nunca chamaram atenção. E aí essa mulher só vai descobrir quando está tentando engravidar, não consegue e vai fazer a investigação. Então, nem toda endometriose vai cursar com muita dor, com muito sangramento. Existem vários casos que, inclusive, só é descoberto durante o rastreamento mesmo. Então, assim, é somente o acompanhamento regular, né, para que tenha conhecimento nesses casos, né? Exato. Tem uma pergunta aqui que foi feita pela produção que é a seguinte: é possível uma mulher ter acompanhamento ginecológico frequente e não identificar a endometriose? Se não for investigado, sim, tudo é possível, né? Mas se é uma mulher que tem um bom acompanhamento e ela relata algumas queixas, mesmo que leves, um bom profissional ele vai ficar atento. Por exemplo,
Meninas que falam que agora não sentem muita coisa, muitas vezes porque muitas vêm utilizando já anticoncepcional, que acaba mascarando esses sintomas, mas que falam que antes, quando começaram a menstruar, tinham muita cólica, precisava faltar escola, ou que tinha sangramento muito aumentado. E ela passa isso para o profissional, por mais que ela não tenha registro de queixa atual, o profissional vai acender o sinal de alerta para investigar a endometriose, porque ela pode estar assintomática por conta de um uso de contraceptivo, por exemplo, e a doença continuar silenciosamente a sua progressão. Entendi. Um abraço aí para o Silas Costa, para Regina Mari e para o Sandro Taizan. Galera, informando que vocês que estão chegando aqui no meio do caminho, vocês podem continuar aqui, claro, mandar sua pergunta, mas lembrando que essa live fica gravada aqui na página do Jornalizando, né? Talvez, né, vou colocar como colaboradora, a doutora também pode aceitar lá para ficar na página dela. E também lá no YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas, e aí fica aí ad eterno esse conteúdo importantíssimo para quem quiser ter acesso e conhecimento com as orientações da doutora Valéria Viana. A endometriose pode afetar a fertilidade, doutora? Pode afetar a fertilidade, né? Pode causar alteração nas trompas, deixar as trompas obstruídas ou tortuosas ou com muitas aderências. Pode causar alterações na estrutura do útero, impedindo uma boa implantação do embrião. E pode causar alterações hormonais que, inclusive, vão repercutir negativamente em todo o sistema metabólico da mulher, dificultando a ovulação, dificultando toda a formação, a constituição hormonal e dificultando, consequentemente, a gestação. Opa! E foi aí? É o cachorrinho. Tá lá fora. Tem sempre um cachorrinho. Sabrina, seja bem-vinda, Sabrina, à nossa live. Sejam todos muito bem-vindos, assim como o Luke e o Grife. A endometriose, ela pode resultar em cicatrizes e aderências? Sim. Como eu falei, né, é uma doença inflamatória. Então, imagine que terão focos de endometriose na parte posterior do útero, na parte anterior do útero. Esses focos, por serem inflamatórios, eles grudam em outros órgãos. É isso que a gente chama de aderência. Então, causa aderência entre útero e intestino e trompa, né? As trompas e o útero, e um grande bolo ali, um grande bloco de órgãos grudadinhos que a gente chama de aderências, decorrência de um processo inflamatório provocado pela doença. E é nisso que a doutora fala que ela pode se espalhar, né, por outros órgãos do corpo, ela não fica só Pode sim. restrita. Pode ir para qualquer parte do corpo, gente. Já vi em umbigo, já vi em pulmão, né, como eu falei, diafragma, intestino, enfim. Complicado. Luke, Gabriel Viana, Nath Silva também está conosco. Doutora, fale sobre a relação entre a vitamina D e a endometriose. Perfeito, eu adoro essa associação, né? Graças a Deus, hoje a gente tem vários conhecimentos que vão ajudar no tratamento, na condução da endometriose. Uma das coisas mais importantes que foi descoberta é justamente o potencial anti-inflamatório de alguns nutrientes, especialmente algumas vitaminas, como a vitamina D. A vitamina D, ela é anti-inflamatória, tem um potencial anti-inflamatório e imunomodulador, ajudando a regular a endometriose, controlar os sintomas e também a controlar a extensão dos focos e, claro, ajudar na fertilidade da mulher com endometriose que também quer engravidar. Certo. Agora, essa vitamina D seria também. Diz que o sol, né? Ele favorece, mas além do sol, né? Ou é só o sol basta? Depende. A gente tem que manter níveis adequados de vitamina D. Se você consegue tomar 20 minutinhos de sol entre as 9 e as 15, 9 da manhã e 15 da tarde, você vai receber a radiação que é efetiva para fazer a conversão
da vitamina D na Ótimo. pele, totalmente de graça. Então, tem muitos benefícios e não vai causar grandes alterações, 20 minutinhos de sol nesse horário por dia. Agora, se você trabalha em um local fechado, não consegue ter esse acesso, a vitamina D está muito baixa, aí você vai precisar repor. O ideal é que mantenha níveis adequados de vitamina D, que encontra entre 40 e 60 para essas mulheres com endometriose. E além da vitamina D, quais seriam os outros suplementos para um tratamento eficaz da endometriose? Então, o tratamento eficaz envolve anti-inflamação, né? Não adianta eu falar 300 suplementos aqui sem falar primeiro que essa mulher precisa de um acompanhamento nutricional específico. A prática de dieta anti-inflamatória melhora muito a resposta terapêutica da paciente com endometriose. Tanto é que um dos sintomas principais da endometriose é aquela barriga estufada, que a gente chama de barriga de endometriose. É um acometimento intestinal inflamatório da endometriose. Então, uma dieta anti-inflamatória, o que seria a dieta anti-inflamatória? Você tem que perceber quais os alimentos que te causam esse tipo de inflamação, esse estufamento. E você tem que excluir esses alimentos. Nenhum industrializado, obviamente, né? Mas até mesmo alguns alimentos mais naturais, como o leite, pode causar em algumas pessoas. Então, inicialmente, eu começo suspendendo leite e derivados do glúten nas minhas pacientes, para a gente perceber se ela tem melhora dos sintomas, que geralmente são as moléculas mais inflamatórias. E aí, melhorando dos sintomas, a gente deixa permanentemente sem esses dois componentes. O leite de vaca, né, por conta da caseína, que é a proteína inflamatória, e o glúten. Caso o paciente não perceba melhora com esses dois elementos, a gente pode reintroduzi-los e perceber o que dentro da dieta dela que faz ela cursar com esse estufamento. Falando de tratamento medicamentoso ou tratamento mais voltado para nutrição, eu trabalho muito com a linha mais natural, eu tenho tido resultados muito bons sem utilizar hormonioterapia, né? Anticoncepcional eu nunca utilizo, porque ele vai até mascarar ali os sintomas, a mulher vai ficar sem sintomas, mas a doença continua acontecendo. Então, eu prefiro tratar a base fisiopatológica da doença, fazendo toda a desinflamação. Tem alguns nutrientes, como a vitamina D, o ômega 3 tem uma molécula muito maravilhosa, que é o EPA, o EPA do ômega 3, que é uma molécula anti-inflamatória. Alguém me chamou aqui. Algumas outras vitaminas, como a vitamina A associada à vitamina D. Que mais que eu utilizo? Resveratrol, a molécula que vem da uva, ela é antioxidante, também tem uma ação muito boa nos focos de endometriose. O ácido alfa-lipoico é extremamente anti-inflamatório. Enfim, eu vou precisar ver qual que é a necessidade da paciente, quais que são as queixas dela e introduzir na rotina dela aquilo que for melhor e mais adequado para a necessidade dela. Maravilha. Nilson Santana, seja bem-vindo. Pessoal aqui do COP PM, o Comando de Policiamento Operacional da Polícia Militar, está aqui na área. Grande abraço para o Coronel Albuquerque, que é o comandante do COP PM. Rondinelli Santos está aqui também. Dias. Adriele falou algo aqui, deixa eu ver aqui. Nossa querida Leide Porfílio. Dri, minha paciente querida. Olha aí. Leide Porfírio, da Igreja Presbiteriana da Liberdade. Adri Barros fonoaudióloga. Ela disse aqui, Adriele, e tem mesmo, graças a Deus. Agora eu não entendi sobre que momento ela está falando. Se você puder falar aqui. Eu acho que foi a parte da dieta, né? Que tem muita melhora quando a gente suspende Sim, ótimo. Glúten e o leite. João Barbosa disse que é bem isso mesmo, mas eu já não tenho como saber sobre o que foi que ela falou. NAC. O que é NAC? NAC é N-acetilcisteína, também é uma molécula então foi sobre isso. anti-inflamatória. E o Luciano Silva e o Santos também está aqui. Aqui, Adriele concordou. É isso mesmo. Então tá todo mundo aqui ligadinho. Fale sobre o resveratrol. Inclusive, eu cheguei a comentar um pouco, né? O resveratrol é um antioxidante, tá? A gente tem ele na uva, mas como a gente precisa de concentrações maiores
quando a gente fala de doenças inflamatórias, como a endometriose, a gente pega e faz o extrato desse resveratrol, manda manipular e utiliza o resveratrol como um dos tratamentos para endometriose. Mas não exclui o fato de você poder consumir alimentos que sejam ricos em resveratrol, né? Especialmente a uva, alguns tipos de castanhas oleaginosas, o amendoim também tem resveratrol. Entendi. A Adriele, no caso aqui, minha filha, está dizendo que a live está com algum problema, porque em alguns momentos nossas vozes mudam. Eu acredito que seja alguma variação da internet, né? Dizem que nesse horário 19 horas tem algumas variações aí de muita gente fazendo live, muita gente na internet, então talvez seja isso. Mas, pelo menos até então, parece que está todo mundo nos entendendo bem aqui, né? Nos ouvindo bem. A Márcia dos Santos está falando o seguinte: cólicas muito forte é sintoma de endometriose? É um dos principais sintomas de endometriose. Tá? É um grande sinal de alerta, cólica forte, para a gente pesquisar endometriose. É lógico que existem outros fatores, mas a primeira hipótese diagnóstica vai ser endometriose. Então, Márcia, está respondida aí a sua pergunta. Dai também chegou aqui, minha querida Dai, da Associação de Praças, da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia, Luciene, e vamos nessa. E a Adriele começou a seguir você, no caso eu. Seja bem-vinda, querida Adriele. Estamos no mês de março, né, que também é o mês de conscientização sobre o câncer de útero. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre esse tema importante também, né, como prevenir, né, o que as mulheres, né, precisam saber sobre, né, o câncer de útero e qual a importância do preventivo. Então, esse mês a gente tem duas campanhas muito importantes, né? O Março Amarelo, em detrimento da endometriose, né? Uma campanha de conscientização para a endometriose. E o Março Lilás, campanha para a prevenção do câncer de colo de útero, tá? O câncer de colo do útero é um dos tipos de câncer mais tratáveis e possíveis de a gente fazer interferência no seu desenvolvimento. Tá? Como que a gente faz essas interferências? Como que a gente evita, a gente pode evitar o câncer de colo do útero? Primeiro que o câncer de colo do útero está relacionado com infecção por um vírus sexualmente transmissível, que é o HPV. Tá? Esse vírus, se a gente for pesquisar, a maioria da população vai ter, porque ele já está muito comum o seu trânsito ali nas populações. A gente tem que pesquisar se tem o HPV de alto risco. Se a mulher tem HPV de alto risco e lá no preventivo, que é o exame que ela faz ali todo ano, né, que é o que vai definir muito bem essa prevenção do câncer de colo do útero. E se ela tem alguma manchinha e tem um HPV de alto risco, tira essa manchinha, acabou, tá? E aí segue a vida tranquila, fazendo repetidamente, anualmente, em alguns casos a cada 6 meses, o exame de preventivo. Detectou qualquer problema, né, a manchinha ali no começo, até o câncer no estágio bem inicial é super possível de tratar, com um exame muito fácil, muito simples, bem acessível. A gente tem no SUS, graças a Deus, que é o Papa Nicolau, a citologia, o exame preventivo, tá certo? Maravilha, certíssimo. Querida Eva Andrade, seja bem-vinda, juntamente aqui com quem é que é aqui? O João, o Fábio MDS, Fábio Monteiro, nobríssimo Fábio. Ana Tuchar, querida amiga Ana Tuchar também chegou aqui. O Ila Sabina, sejam bem-vindos e preparem aí suas perguntas. São exatamente 19 horas e 45 minutos. Estamos aqui desde 19h07. Estamos chegando aí à reta final da nossa conversa, o nosso bate-papo na rede, a segunda edição da 5ª temporada. Muita conversa já passou por aqui, muito conteúdo de qualidade aí na página do Jornalizando para que você volte lá e reouça ou ouça pela primeira vez, assista para saber muito mais. Doutora Valéria, quais são as doenças mais comuns assim, entre as mulheres, né? O que é que mais chega no seu consultório?
Meu consultório tem um viés muito importante, que é o fato das minhas especializações atraírem alguns públicos mais específicos. Mas, falando da ginecologia geral, né, as doenças que mais acometem as mulheres são as doenças por desequilíbrio hormonal, doenças que a gente chama de dominância estrogênica, né? SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, a própria endometriose, que a gente muito comentou aqui, sintomas de climatério, menopausa, as mulheres que estão transicionando aí da vida reprodutiva para a menopausa, então não é uma doença em si, mas é uma condição que tem muitos sintomas e precisa de atenção e de cuidados. Fora cistos em mama, cistos em ovários, né? Alguns desses probleminhas ginecológicos que são bem recorrentes. Certo. Anderson Reis, seja bem-vindo aqui. Assis e Sabrina. A senhora falou sobre a questão da menstrual. Uma curiosidade é que eu conheço algumas mulheres que realmente sentem muitas dores no período da menstruação. Por que que isso ocorre, doutora? E assim, o que há de saudável a se fazer para que essa dor se amenize? Ou, né, claro que eu ouço dizer muito que dor nunca é normal, mas nesse caso de menstruação seria normal? Isso que eu vou reforçar. Dor forte. Dor forte e incapacitante nunca vai ser normal. Sempre vai precisar de investigação, tá? Gente, se você sente dor que te paralisa, que você precisa tomar remédio, que você precisa faltar trabalho, ou que te incomoda muito, vai investigar, porque não tá normal. E falando de dor pélvica, especialmente no período menstrual, a principal causa é endometriose. Mas também tem adenomiose, que é uma prima, né, da endometriose, mioma, pólipo pode causar dor, mioma pode causar dor, né? Varizes pélvicas podem causar dor, problemas estruturais ali no útero, ou inflamação, infecção, também podem causar dor. Então, o primeiro ponto, antes de tratar, a gente precisa investigar. Se a gente não sabe o que é, a gente não trata. A gente precisa entender o que está acontecendo e direcionar o tratamento específico para esse caso. Alguns anti-inflamatórios, analgésicos podem ajudar a passar por esse momento sem sentir tanta dor. Porém, não é tratamento, é só sintomático e o tratamento ele requer uma investigação. Então, tem que saber o que está acontecendo. Vai para o médico, conta todas as suas queixas, faz um diário menstrual. Eu gosto de falar para os meus pacientes, façam um diário menstrual. Dia 12, primeiro dia da menstruação, o que é que eu senti? O que foi que eu comi? Porque pode ter associado à alimentação. Eu peço para fazer um diário menstrual também, funciona bastante. A Dina Moura mandou aqui na parte de pergunta, mas não é uma pergunta, ela mandou um abraços aqui de Goiânia. Tá lá em Goiânia Abraço, a Dina. Dina Moura. Maravilha. Quem está aqui também é a B. Silva. Quando uma mulher deseja engravidar, qual profissional ela deve procurar inicialmente, para começo de conversa? Para começo de conversa, o ginecologista, né? Para fazer um É o apanhado geral, ginecologista mesmo? ginecologista. Né? Se ela não tem Que a, nenhum du- a, diagnóstico, a dúvida de quem me mandou essa pergunta era se era o ginecologista ou o obstetra, não era isso? Não foi isso? Foi, segundo a produção. ginecologista e obstetra possuem a mesma formação. Sim. Também é ginecologista e quem é ginecologista também é obstetra. Então, qualquer um dos profissionais que você procurar, você vai estar sendo Então já dá no mesmo. bem direcionada. Sandra Regina, seja bem-vinda. E Carlos Santos, assim como o Valmar Mix, o nobríssimo Valmar, famosíssimo aqui em Salvador, com suas propagandas em lojas, hein? E seu suplemento aí, né, nobríssimo Valmar, que eu não vou fazer essa propaganda aqui agora, não. O que seria uma mulher com uma SOP descompensada e quais as consequências? SOP descompensada, né? SOP é a sigla para Síndrome dos Ovários Policísticos. Policísticos. Exatamente. É uma doença em que as mulheres elas costumam não ovular. Tem um problema no recrutamento folicular, no desenvolvimento do folículo e, consequentemente, na ovulação. Por não ovular, são mulheres que também não menstruam.
Então, essas mulheres têm um desequilíbrio metabólico muito importante. Uma SOP descompensada tem desequilíbrio hormonal, tem desequilíbrio no metabolismo da insulina e na regulação do açúcar. Então, muitas vezes são mulheres com resistência à insulina, com obesidade algumas vezes, e alteração no equilíbrio do colesterol também. É um desequilíbrio metabólico expresso e quando é muito acentuado, causa diversos tipos de repercussão, infertilidade, alteração em toda a parte metabólica e vários sintomas. Esse Valmar Mix é uma onda, viu? Ah, bom, nobríssimo, grande abraço. O que é e como ter um útero saudável? O que significaria ter um útero saudável e como ter este útero saudável? Isso é uma grande questão, envolve muita coisa. Porque para a gente ser saudável, a gente precisa estar em equilíbrio. Costumo dizer que nós, seres humanos, nós somos uma máquina com várias engrenagens. Se uma dessas engrenagens ela emperra, o restante do funcionamento da máquina vai ser muito ruim, a ponto de que em algum momento essa máquina vai falhar. Então, para a gente funcionar de forma adequada, a gente precisa estar em equilíbrio. O útero saudável é um útero de uma mulher saudável. Uma mulher saudável vai ter um útero saudável. Como que a gente consegue ter um útero saudável? Primeiro, como a gente consegue perceber que o útero está saudável? Pelos sintomas, né? Mulheres que não têm cólicas, mulheres que a menstruação, ela não costuma ser incômoda, ela vem e vai de forma tranquila, dura o fluxo menstrual entre 3 e 6 dias no máximo, não tem coágulo, sangramento é vermelho vivo, não tem sangramento tipo borra de café, não tem dor durante as relações sexuais, o intestino funciona bem, né? Então, todos os meses, todos os ciclos, ela tem sinais de ovulação, né? Que aquele muco, clara de ovo, uma leve pontadinha do lado que vai ovular. Isso, de forma geral, é um útero normal, um útero saudável. Excelente, excelente. Ainda nessa mesma pegada de pergunta, o que é e como ter uma menstruação saudável? Do mesmo modo, acho que eu já acabei É a mesma coisa, né? respondendo, né? Para a Isso, gente eu ter uma imaginei. Exato. Para a gente ter uma menstruação saudável, a gente precisa que os nossos hormônios estejam funcionando de forma adequada e a gente precisa que o nosso útero ele não tenha nenhum tipo de processo inflamatório, ele também esteja funcionando de forma adequada, ou seja, a mesma resposta da pergunta anterior. Grande Valmar está dizendo aqui, parabéns pela live. Valeu, meu irmãozão. A Driele dizendo aqui, Driele 677, live perfeita. Que bom, maravilha. O objetivo é esse, trazer conhecimento. Nosso querido Daniel Silva, que trabalha com o governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Seja bem-vindo, nobríssimo. Roberto Câmara também está aqui na área. Seja muito bem-vindo a esta live do Jornalizando. São exatamente 19 horas e 54 minutos em Salvador da capital, conversando com a ginecologista Valéria Viana, que já trouxe tanta informação importante que você pode conferir daqui a pouquinho gravado aqui nas nossas páginas e lá no YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. Quais os benefícios, doutora, da reposição hormonal e como identificar a necessidade dela? Perfeito. Então, algumas mulheres, antes mesmo de entrarem na menopausa, sofrem com deficiência de alguns hormônios importantes, né? Especialmente as mulheres que têm alguns sintomas como ressecamento vaginal, né? Baixa libido, indisposição, uma menstruação que o fluxo é muito escasso, quase não menstrua. Essas mulheres, na maioria das vezes, têm deficiência de algum hormônio. Quem tem TPM acentuada, mulheres que têm muita TPM, irritabilidade, mudança de humor, muita sensibilidade nas mamas, inchaço, retenção hídrica, né? Também tem deficiência hormonal. Então, para mulheres com TPM acentuada, a gente pode fazer uma reposição de progesterona na fase lútea. Isso vai ajudar a melhorar esses sintomas. Geralmente são mulheres que têm deficiência de progesterona. Mulheres que sofrem com ressecamento vaginal, dor na relação sexual por conta do ressecamento,
tem deficiência de estrogênio, então a gente pode fazer reposição de estrogênio. Mulheres que são muito cansadas, que são indispostas, quase que não têm libido, essas mulheres geralmente têm deficiência de testosterona. Então a gente precisa fazer a reposição de testosterona. Então, falando nas mulheres que não entraram na menopausa. Mulheres que estão caminhando para a menopausa, ou que já menopausaram, precisam sempre fazer reposição hormonal. Por quê? A reposição hormonal com hormônios bioidênticos, seguros e na dose adequada vai ter muito mais benefícios do que malefícios. Vai preservar a saúde óssea dessa mulher, impedindo que ela desenvolva de forma precoce osteoporose, por exemplo. Previne quadros depressivos, ansiosos, que também estão relacionados com a queda dos hormônios. Demência e selenidade, em idades mais avançadas também ocorre com menor frequência em mulheres que iniciam reposição hormonal no momento adequado, e é lógico que pela qualidade de vida, né? Todos os nossos órgãos têm receptor hormonal. Então, se a gente, de repente, produz hormônio, a gente para de produzir hormônio, todos os nossos órgãos vão sofrer. A mulher não precisa transicionar para a menopausa de forma ruim, de forma pesada. Essa transição pode ser leve e pode ser tranquila com um bom acompanhamento. Já que a doutora falou sobre a questão da menopausa, ocorre a menopausa precoce, né? Como é que ela ocorre e por que ela ocorre, na verdade? E se é possível haver uma reversão? Não tem reversão menopausa precoce, tá? A gente menopausa, o que é, gente? É a pausa dos ovários. Os ovários param de funcionar. Mas até chegar na menopausa, existem vários sintomas que a mulher apresenta. Quando acontece de forma precoce, essa mulher perde os benefícios hormonais de forma muito cedo. Então, essas mulheres vão desenvolver risco cardíaco, né, risco de fratura, de osteoporose muito antes do que deveria estar acontecendo com ela. E como que a gente identifica? Mulheres que começam a parar de menstruar, ter sintomas de muito calor, de calor excessivo, queda da libido, queda de cabelo, quebra de unhas, a gente precisa investigar os hormônios dessa mulher. Se o FSH está acima de 20, uma mulher muito mais jovem, ela está caminhando para a falência ovariana, e nesse momento a reposição hormonal já deve acontecer. E o que é que causa, o que é que causa a menopausa precoce? A falência dos ovários é o estresse oxidativo, né? É a constante associação ali, a constante bombardeio nos ovários de radicais livres que fazem com que essas células parem de funcionar precocemente. Então, tem muita relação com o estilo de vida, que eu vou falar mais uma vez, porque é super importante. Estilo de vida deletério vai ocasionar problemas muito antes, né? Como o estresse oxidativo maior e ocasionar também a menopausa precoce, que é um dos grandes problemas que ocorrem com o estilo de vida ruim. Certo. A Sandra Regina está pedindo aqui, dando boa noite, pedindo para que fale um pouco sobre endometriose. Já foi falado no início, mas no finalzinho aqui eu vou pedir para a doutora fazer um breve resumo aqui do que foi dito referente à endometriose. O Roberto Câmara, parabéns, minha sobrinha, estou assistindo você. Olha aí, coisa boa. Carneiro, Melquisedeque, Carneiro chegou aqui também. Márcia dos Santos, ótimas informações, parabéns, é isso aí. Willa Alves, muito bom, ótimo conteúdo e esclarecimento para mulheres e homens, nobre, jornalizando Ed Dantas, é isso aí, nobríssimo, estamos aqui. Nossa querida Leide Lima está aqui na área também. A Barbie Godin também está aqui na área, seja bem-vinda. A Adriele está perguntando, quando o casal pretende engravidar... não, eu perguntei sobre isso já. Vamos lá. Quando o casal pretende engravidar, qual seria o primeiro passo? Né? Procurar o ginecologista, né? Ou o obstetra, que vai dar no mesmo, né? Segundo a doutora. Não é isso? Isso. Nossa querida Rose Maidia, chegou atrasada, foi Rose. Tá dando boa noite aqui agora. Olá, minha querida. Você que é assíduo em todas as lives. Nossa querida Carlinha Penalva, grande abraço e seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Estamos chegando aqui na reta final, e quem está chegando agora pode assistir gravada daqui a pouquinho, do início, aqui na página do Jornalizando, lá na página da doutora, e visite a página da doutora, que é riquíssima
em conteúdo. Eu vou até colocar aqui nos comentários, arroba doutora Valéria, Fabiana. Valéria Viana. Deixa eu ver se já aparece aqui. Apareceu. Vá lá e visite a página dela, porque realmente tem muito conteúdo de qualidade. Quem não segue, aproveite para seguir. Doutora, a senhora falou sobre. Cadê? Sorry, cheguei correndo para ver um pouco dessa live e perdi. Eu entendo, professora de inglês, vida corrida, mas depois assista aqui. Queria que a doutora falasse agora um pouco. Eu fiquei curioso quando a doutora falou referente a que os clientes, né, as pessoas que procuram a clínica, a sua clínica, são específicas, né, objetivos específicos. Eu queria que a doutora falasse sobre esses objetivos específicos. Então, hoje eu faço mais muito a parte de ginecologia funcional integrativa e de fertilidade. Então, a maioria das minhas pacientes não tem queixas de ginecologia geral, né? São queixas mais específicas, são pacientes com endometriose, pacientes com SOP, pacientes em tratamento de reposição hormonal, pacientes na menopausa ou perimenopausa e pacientes que querem engravidar e estão fazendo toda a programação metabólica, essa parte inicial, parte de investigação e de tratamentos mais avançados também para fertilidade. Então, meu público, minhas pacientes são bem mais específicas mesmo, né? Questão de vou só fazer rotina. Raramente eu tenho assim paciente que vai fazer só rotina. Geralmente são pacientes que têm algum problema mesmo e têm acompanhamento porque a gente está em processo de resolução desses problemas. Entendi. Eu vou fazer algumas perguntas aqui também de curiosidades, né, da carreira e das opiniões da doutora, porque me chamou a atenção lá na página dela. Já para concluir aqui nossa live, e se você ainda quiser aproveitar esses últimos segundos, minutos da nossa conversa, aproveite aí, já mande sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente encerra. Eu vi lá na página da doutora algo sobre a PDF 442 e sua opinião. Eu queria que a doutora falasse para a gente aqui sobre isso. É um projeto de lei que visa a legalização do aborto em qualquer idade gestacional. E por ser defensora da vida desde os seus primórdios, desde o seu primeiro dia ali de existência, eu sou completamente contra essa lei, qualquer tipo de lei que venha ferir a dignidade humana, especialmente se tratando de vida, e vida daqueles que não têm nem o potencial de se defender ainda. Então, acho que a gente precisa levantar vozes que possam defender essas vidas inocentes que, porventura, venham a ser perdidas com essa e outras leis e outros projetos que vêm transitando por aí. Né? Sou cristã também, é algo que eu gosto de deixar muito claro, porque quem me procurar já vai saber meu posicionamento sobre muitas coisas. Eu acho que a gente tem que se tratar com profissionais que a gente se identifique, e eu tenho muito isso com minhas pacientes, é um público muito cristão mesmo, católicas, evangélicas, a gente tem essa identificação e a gente tem os mesmos valores, os mesmos princípios, e eu gosto de enfatizar porque para que não tenha choque, né, de Isso. informação, mas eu gosto também que venham pessoas com opiniões diferentes para a gente ter uma discussão saudável a respeito de qualquer assunto que venha a surgir. Esse é um dos pontos que, para mim, é intocável. Eu não tem conversa para mim. Eu defendo até o último instante. Sou a favor da vida, coloco lá já para que fique bem claro meu posicionamento com relação ao aborto. Isso. E a doutora falou referente à questão de cristã, eu também tinha colocado essa pergunta aqui, porque logo lá na abertura do Instagram, lá no cabeçalho, já tem logo dizendo assim, ginecologista cristã, ou ginecologia cristã, coisas do tipo assim. E aí eu queria saber, né, essa diferença. Qual é a diferença da ginecologista cristã para os demais? Então, um dos fatos que fazem meu público ser muito cristão é porque eu não trabalho com contracepção, especialmente contracepção hormonal ou com alguns tipos de dispositivos, né, como DIU, como implantes. Ao longo da minha formação, eu fui crescendo como profissional, eu fui crescendo também espiritualmente. E à luz da palavra de Deus, eu fui tendo alguns entendimentos no decorrer da minha vida que me abriram os olhos para várias questões
como o uso dos contraceptivos, como o uso dos dispositivos, como questão de abortamento, enfim. Então, eu faço questão de colocar isso porque eu tenho muitas pacientes que não foram muito bem acolhidas por outros profissionais, porque queriam que elas usassem contraceptivo, que usassem anticoncepcional hormonal, e essas mulheres, assim como eu, não são adeptas ao uso desse tipo de medicação ou de dispositivo. Então, elas já procuram por isso, porque usam métodos naturais de espaçamento de gestação. Eu faço um método natural, né, que é o MOB, método de ovulação Bines, que é o método de percepção de fertilidade. E esse é um grande diferencial, por isso que eu gosto de colocar em destaque, porque para marcar consulta comigo, se quiser usar anticoncepcional, já sabe que eu sou uma ginecologista esquisita, que eu não vou passar anticoncepcional. É uma marca, assim. Excelente, excelente. Inclusive, a doutora entrou no assunto que também estava aqui já escrito, que está, acho que é a segunda postagem que a doutora faz, logo depois dessa da lei, fala sobre a questão do não uso do anticoncepcional. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu fiquei extremamente curioso. Como é que é feita essa questão do não engravidar? Né? Quem é casado, claro, está em constante relação sexual, sem o uso do anticonceptivo, como é que é esse tratamento que a doutora faz para não haver, mas não quer engravidar? Como é que seria isso? Casais que não podem engravidar por algum motivo, né, e desejam espaçar as gestações, é assim que a gente chama, Espaçar. espaçar as gestações, quem é aberto à vida, ao entendimento da palavra, a gente entende que a gente rejeitar os filhos que porventura o Senhor vier nos dar é um pecado. Então, casais que precisam, por motivos justos, espaçar a gestação, a gente utiliza métodos naturais, métodos que não agridem o relacionamento do casal, que não agridem a função ovulatória da mulher e não agridem o útero, nem o funcionamento hormonal. Né? Consiste em a gente ouvir nosso corpo, entender, a gente saber quando que vai ser o período fértil, quando que vai ovular e espaçar, não ter relação sexual justamente nesse período de fertilidade. Então, causa uma aproximação do casal, o homem participa da fertilidade, então a responsabilidade não fica inteiramente com a mulher. Tem alguém me ligando toda hora. O homem participa daquilo, então a responsabilidade ela é compartilhada e todos os sinais e sintomas referentes ao ciclo, ao corpo da mulher, ela vai ter plena ciência e se tiver qualquer problema, ela também vai saber identificar. Então já favorece também o reconhecimento da saúde. Excelente, excelente. Parabéns, doutora. Josa, o pai da doutora, botou aqui, muito bom, vocês arrebentam. É, Marisa está aqui também, Ribeiro, Isabelle, Eleni, Ícaro, Rick Cerqueira, direto de Orlando, grande amigo, está lá em Orlando assistindo aqui a esta live. Obrigado, meu irmão, seja muito bem-vindo. DRM, Ioná Souza, nossa querida amiga subtenente Ioná, nosso querido João Felipe. Sejam todos muito bem-vindos e vocês que só entraram agora, pode assistir essa live gravada daqui a pouquinho aqui na página da doutora ou no YouTube, jornalizando por Ed Dantas, porque essa live, infelizmente, chegou ao fim. São exatamente 20 horas e 9 minutos, uma excelente live, mais uma, né, daqui do Jornalizando, com conteúdo de qualidade que vai rodar aí, né, no Jornalizando para a posteridade. Quem quiser pode consultar quando preferir. A Eleni está dizendo aqui, boa noite, super bom ter essas informações, com toda certeza, e o objetivo é esse. Para a gente encerrar, eu queria que a doutora fizesse só um breve resumo sobre a endometriose, porque teve a pergunta, né, Selma Regina, deixa eu ver, alguém que perguntou, pedindo para que a doutora fizesse um breve resumo aí sobre a endometriose. Aqui, Sandra Regina, que ela disse aqui no final, muito bom. Aí eu queria que a doutora encerrasse com isso e já seguisse com as considerações finais para a gente encerrar essa live. Então, enfatizando sobre a endometriose, já que estamos no mês de campanha de conscientização para a endometriose, os principais sintomas
da endometriose que você precisa ficar atento é dor pélvica, especialmente no período menstrual, dor nas relações sexuais, sangramento, fluxo aumentado, estufamento de abdômen, estufamento intestinal. Então, esses são os principais sintomas que chamam a atenção. Se você tem dor, mulher, procura ajuda, porque não é normal sentir dor. Pode ser endometriose, pode ser outra coisa. O que é importante? Que você corra atrás dos diagnósticos e que seja bem tratada para que melhore a sua qualidade de vida. Então, nesse mês, especialmente, estou falando muito sobre endometriose no meu perfil também. Então, tem vários posts, tem destaque, a gente faz live. Tô em uma semana de jejum, tem mais de 150 mulheres no grupo. Se você tiver interesse, fala comigo no direct também. É um jejum voltado para fertilidade. Nesse jejum, a gente tem estudado, à luz da palavra de Deus, sobre as mulheres da Bíblia que sofreram com infertilidade e que geraram os homens mais nobres das Escrituras. Estamos no nosso terceiro dia de jejum hoje, mas ainda temos mais alguns dias. São 7 dias de jejum, então se você quiser participar, é só me mandar um oi que eu mando o link para você entrar no grupo, tá? Totalmente de graça, não se preocupe com nenhum tipo de custo, é um momento de crescimento mesmo e de experimentarmos a palavra de Deus e ouvirmos testemunhos. Tem sido tempo de muito crescimento. Então, falar mais de endometriose, vem para o perfil que tem muita informação bacana. A live também tem muita informação, você vai deixar salva, né? Então, já dá para você voltar no comecinho e não perder o que a gente comentou aqui. A produção está perguntando aqui, como é que ocorre esse jejum, né? Se a doutora achar que convém falar aqui na live, ela ficou com essa curiosidade. Ah, tá. O jejum é uma prática, né, reconhecida no meio cristão, em que você abdica de, geralmente, uma alimentação específica ou de alguma refeição, enquanto você nutre seu espírito, né? Como eu trabalho com mulheres que têm algum tipo de restrição alimentar, ou que têm algum problema de saúde, eu pedi para que esse jejum, né, que na verdade vai ser uma penitência, esse jejum seja feito de forma que você abra mão de alguma coisa que te faça falta nos próximos 7 dias. E a gente faz isso, a gente tem nosso momento, tem encontros diários, a gente tem nosso momento de oração, de estudo de cada mulher. A gente começou estudando Sara, depois a gente viu Raquel, hoje a gente viu Rebeca, depois a gente estudou hoje sobre a história de Raquel. E assim a gente vai dar continuidade durante 7 dias. E depois eu sempre dou alguma aula também com relação à saúde da mulher. Então, na segunda-feira a gente falou sobre endometrite, sobre endometriose. Ontem a gente falou sobre a parte da saúde masculina, o envolvimento do homem na questão da fertilidade. E hoje acabou não dando tempo da gente falar dessa parte, mas amanhã a gente vai falar sobre endometriose e sobre SOP também. Então a gente sempre associa as duas coisas depois que a gente termina o estudo da palavra. Maravilha. Um abraço aqui, Frailan. A Sandra Regina disse aqui: achei minha ginecologista, gente! Que bom, fico feliz, Sandra. Bem. Que legal, Sandra. Tá aí, eu botei aqui no comentário novamente o @, pode entrar lá e manter contato com ela. A Rose Maidier, parabéns pela live. NS, vários números aqui também chegando. Marisa Santos, boa noite. Boa noite, minha querida. Sandra Regina também dizendo aqui, mulher de Deus, eita glória. Gilberto Júlio Mascarenhas e Marisa Santos aqui dizendo que Deus te abençoe. Querida, abençoadora e abençoada entrevistada desta noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Uma live maravilhosa, adorei conversar contigo. Pena que no meu celular eu não consegui te ver, mas te vejo aqui do celular da produção. E muito obrigado porque a gente tem que ser utilizado, né, também por Deus para servir, né, e servir com nossos conhecimentos, e servir com nossos meios de auxiliar outras pessoas, né? O Jornalizando é uma ferramenta para isso, né, para nós levarmos para o mundo, né? A internet não tem fronteiras, não tem nada que impeça que o mundo possa ter acesso a essa live, né? E ter esses conhecimentos importantes, e nós utilizamos também essa ferramenta para salvar vidas, né? Tantas vidas já foram salvas aqui. Teve uma das lives que fizemos que um casal resolveu se tornar fitness,
né? E já depois de vários tipos de doença, de problema no coração, né? O marido de uma das seguidoras e amiga, né, se tornaram amigos, né, passou a ser um cara fitness e saudável. Então, assim, nós temos sempre que utilizar das nossas ferramentas para abençoar outras pessoas e eu tenho certeza que a doutora foi utilizada por Deus nessa noite para trazer essas informações importantes para milhares de pessoas, né? Aqueles que conseguiram assistir ao vivo aqui e o tantos outros que vão estar aí para eternidade assistindo aí através da página do Jornalizando, na página da doutora e no YouTube Jornalizando por Ed Dantas. Então, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vinda no Jornalizando, querendo contribuir, trazer algum vídeo com dicas, outras lives com temas do momento que a doutora julgar interessante, pode sugerir, e nós estaremos aqui sempre parceiros para abençoar outras vidas. Então, um grande abraço, doutora, e Abraço, está com a palavra gente. aí para se despedir aí do pessoal. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Como eu falei, né, eu nunca vou perder a oportunidade de poder falar sobre mulher, sobre saúde da mulher e, claro, trazer um pouquinho da minha vivência como ginecologista cristã que, que você comentou no começo, né? Então, agradeço a presença, a participação, as perguntas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos no meu perfil também para tirar qualquer dúvida que a gente não conseguia tirar aqui. Estou à disposição igualmente, tá? Para futuras lives, vídeos, parcerias, enfim. Deus te abençoe, que abençoe seus projetos de vida também, que você tenha muito sucesso, consiga ajudar aí muitas pessoas também. Amém. Deus abençoe a doutora, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor esteja com todos. Obrigado a todos que estão até aqui, né? E tem gente chegando agora, mas chegou já no final. E até a próxima live, bate-papo na rede, sempre com conteúdo interessante. Para mais informações, acesse lá, doutora Valéria Viana no Instagram. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a Beijo, gente. próxima. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.